Pois é, o brasileiro não tem nem um dia de folga. Quando sinalizam com uma redução de impostos, o que claramente vai impactar nos preços reduzindo-os, o Deep State se manifesta na intenção de vetar esse tipo de redução de impostos, porque, como nós bem sabemos, o Estado não diminui, ele sempre cresce cada vez mais e avança cada vez mais sobre nossas liberdades e, como não poderia deixar de ser, sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa grana, né? Então vamos comentar sobre essas notícias aqui. Lembrando a você, deixe o seu like, deixe o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, clique aí embaixo no botão Seja Membro, veja os valores e veja os benefícios de colaborar aqui com esse meu projeto. Me siga também nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela, vou deixar também aqui na descrição deste vídeo. Então, o ponto é o seguinte, todo mundo sabe que o preço dos combustíveis está nas alturas. Recorde histórico aqui no nosso país, uma coisa absurda mesmo. E, de fato, a gasolina está cara, o petróleo está caro no mundo todo, em função da guerra, em função de outros fatores também. Mas, como nós bem sabemos, a carga tributária aqui no Brasil é uma coisa absurda. Então, o governo federal e também outros setores políticos perceberam que era possível reduzir o preço da gasolina, do diesel, dos combustíveis em geral, que é um preço sensível que impacta em tudo na economia, mediante redução de impostos. E vários projetos de lei e outras tentativas legislativas foram feitas nos últimos dias. De fato, o governo até pensou, lá durante o mês de fevereiro, numa PEC que autorizaria o governo a zerar a alíquota de alguns impostos sobre os combustíveis, no caso, aliás, sobre qualquer produto, na verdade, sem que isso ferisse a lei de responsabilidade fiscal, o que, é claro, diminuiria bastante o preço final dos produtos também. Acabou que o governo não partiu para esse lado e nós tivemos alguns dias atrás uma lei aprovada aqui, Lei Complementar 192 de 2022, que nasceu lá do PL 11 de 2020, que faz uma forma fixa de cálculo sobre o ICMS, né, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que corresponde por grande parte da carga tributária a que os combustíveis estão submetidos. Então, é algo que vai impactar, de certa forma, no preço dos combustíveis. Parece que é algo em torno de 33 centavos no preço do litro do diesel, por exemplo. Então, é uma forma de reduzir um pouco o valor total do produto, mas é uma redução assim, bastante tímida, se nós formos olhar o total de impostos que é cobrado sobre cada litro de combustível. Então, o governo, naturalmente, tentando reverter essa situação, que fica muito ruim para qualquer governante, de fato, o preço da gasolina subir, ameaça de greve de caminhoneiros e tudo mais. Então, o governo está fazendo algumas tentativas de melhorar essa situação. Tem a PEC, que eu já falei anteriormente, que o governo tentou partir para esse lado, mas PEC, vocês sabem como é, para emendar a Constituição Federal, que é uma coisa terrível, mas para você emendar ela é um trabalho enorme, então partir para esse lado é complicado. Toda vez que o governo tenta fazer uma mudança constitucional, isso aí acaba queimando cartuchos do governo em relação ao seu quociente político, por assim dizer. Então, o governo pensou em mudar o sistema de preços da Petrobras, né? Pelo menos é o que eu deduzo que o governo está fazendo, com base em certas declarações recentes do Bolsonaro. Por exemplo, essa aqui, ó, cobrem da Petrobras, disse Bolsonaro sobre combustíveis. Uma tentativa aí de uma jogada política fazendo com que o povo pressione a Petrobras para que a Petrobras interfira no preço dos combustíveis. Nós sabemos que é algo péssimo. Todo mundo sabe onde que esse tipo de intervenção nos preços acaba dando, né? Então, mas parece que é uma sinalização do governo aí para uma possível alteração no preço dos combustíveis. E é aí que nós vamos para a notícia em questão aqui, essa manifestação do TSE a respeito da diminuição do preço do combustível em ano eleitoral. Eles veem isso como crime eleitoral. Na verdade, o TSE não está julgando nenhum caso nesse sentido. O que parece é que o governo federal fez uma consulta ao TSE a respeito desse tema. Qual seria a repercussão disso caso o governo federal se utilizasse de alguma forma para reduzir o preço dos combustíveis em ano eleitoral? E o TSE, naturalmente, como era de se esperar, sinalizou dizendo que se isso vier a acontecer, provavelmente os ministros iriam considerar isso um crime eleitoral, com todas as repercussões disso para a campanha do Jair Bolsonaro e até para a candidatura dele.
poderia de fato acabar nem acontecendo se isso fosse um crime eleitoral de fato. O que acontece é que nós sabemos bem que o TSE não está muito a fim de colaborar com a eleição, uma possível reeleição de Bolsonaro em 2022, está fazendo de tudo para atrapalhar o Bolsonaro. E, naturalmente, os ministros sabem que se o Bolsonaro diminuir o preço dos combustíveis, controlá-los aí nos próximos meses, isso vai causar um aumento da popularidade de Bolsonaro que vai jogar ele lá para cima nas pesquisas, aliás, pesquisas altamente maceteadas que a gente sabe, mas isso praticamente vai garantir que Bolsonaro seja reeleito esse ano. Então não é uma boa ideia facilitar essa redução no preço dos combustíveis por parte de uma ação direta do Executivo Federal. Além disso, é preciso frisar também que qualquer alteração no preço dos combustíveis e também no cálculo do ICMS prejudica demais os governadores, né? Porque a gente sabe que a arrecadação de ICMS é a maior parte ou uma parte considerável, pelo menos, do orçamento dos estados, né, dos entes federados estaduais, que dependem muito do ICMS. E o preço alto dos combustíveis aumenta a arrecadação dos estados. Para falar a verdade, se isso é péssimo para a imagem do presidente, isso é ótimo para os governadores, que têm um aumento substancial na arrecadação dos estados, fazendo com que eles tenham mais dinheiro para gastar, especialmente nesse ano, que é um ano eleitoral. Então, eu acredito que tem, assim, a mão de governadores interessados na manutenção do atual preço dos combustíveis, especialmente na manutenção da atual arrecadação de seus estados, nesse tipo de manifestação aqui do TSE. Novamente, o TSE não julgou nada, ele apenas comentou por alto, assim com o pessoal da CNN, que caso isso acontecesse, eles poderiam julgar como crime eleitoral esse tipo de atitude. Já dando um recado claro para que o governo federal não vá por esse lado aí. Até porque nem o governo federal, o Bolsonaro, quer se sujeitar a ser condenado por um crime eleitoral, nem o TSE quer se arriscar condenando o Bolsonaro de uma forma direta assim. Seria uma coisa bastante complicada para todo mundo também. Mas eu acredito que tem assim um interesse dos estados nessa questão da manutenção do preço dos combustíveis também. O fato é que o preço da gasolina, do diesel em geral, está muito alto, e isso se deve não apenas aos impostos. É o que eu queria colocar também duas sugestões minhas para que o preço dos combustíveis sejam reduzidos sem passar pela questão tributária. Como libertário, vocês sabem a minha posição em relação aos impostos. Eles são ilegítimos porque eles são coercitivos, são colocados à força sobre os produtos, sobre a renda das pessoas, enfim. Imposto é sempre roubo. Então a alíquota correta de impostos para qualquer um deles é 0%. Mas é claro que é sempre melhor pagar menos do que pagar mais. Pagar menos ainda é ilegítimo, ainda é uma extorsão estatal. Mas é melhor, ou pelo menos menos pior, do que pagar muito. E de fato, nós pagamos muito imposto em cima dos combustíveis. Mas minhas duas sugestões são as seguintes. Primeiro, você abrir totalmente o mercado de combustíveis no país. Fatia a Petrobras, vende para qualquer pessoa que quiser comprar, abre o mercado para quem quiser explorar isso, abre o mercado para quem quiser furar o chão em terras indígenas, achar, sei lá, que tipo de mineral pode ser achado ali, talvez petróleo, não sei bem como é que funciona, explorar os mares, enfim. Abra isso para o mercado concorrencial, para que isso seja feito de forma com ampla concorrência, sem esse tanto de entraves que existem hoje ao livre exercício desse tipo de atividade econômica. Fatia a Petrobras, vende e abre o mercado totalmente. Isso já vai abaixar muito o preço dos combustíveis no Brasil, primeiro por trazer mais concorrência, o que sempre diminui o preço, e segundo porque mais concorrência leva a uma melhor produtividade, ou seja, uma redução dos custos, o que também impacta positivamente, reduzindo os preços do produto final, do produto lá na bomba de combustíveis. E um ponto aqui que eu gostaria também de sugerir, que quase ninguém fala, mas que é muito importante, especialmente para quem compra o combustível, o consumidor final, que vai abastecer seu carro lá na bomba de combustíveis do posto de gasolina. Temos que ser favoráveis ao fim da obrigatoriedade de postos de gasolina, postos de combustíveis, terem que contratar frentistas, serem obrigados a ter frentistas trabalhando nas bombas de combustíveis. Porque, de fato, no Brasil existe uma lei que proíbe a existência de postos de autoatendimento, com a justificativa de que isso cria empregos. Isso evita que milhares, sei lá quantos frentistas que trabalham hoje no Brasil fiquem sem emprego. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Só que o salário do frentista é um custo a mais no final do mês
quando o dono do posto de combustíveis vai fazer a sua planilha de custos e vai planejar o seu preço para o mês seguinte. Então, além dele pagar o salário do frentista, digamos que esteja na faixa de uns R$ 1.600, R$ 1.700, já contando periculosidade e outras coisas que ele recebe junto do salário base dele. Além disso, o dono do posto de combustíveis paga 20% de INSS mais uns acréscimos aí na faixa de 8%, então dá algo perto de 30% de INSS em cima do salário dos frentistas, ele paga 8% em cima do FGTS, do salário dos frentistas, ele paga 3,2% em cima do salário como previsão para a multa rescisória caso ele venha mandar algum frentista embora. Ele também tem que fazer uma provisão do 13º salário, 1/12 do 13º, 1/12 do terço de férias também, fazer provisão para colocar um funcionário para cobrir férias desse funcionário que vai ter férias remuneradas naquele mês em questão. Ele tem que fazer provisão também de ticket de alimentação, plano de saúde, enfim, uma série de penduricalhos trabalhistas que estão acoplados ao salário de frentistas que ele precisa obrigatoriamente ter no seu posto de gasolina por força da lei. Então, se nós pudéssemos ter postos de autoatendimento no Brasil, como já existe na maior parte do mundo civilizado, é claro, nós teríamos, no final das contas, um custo menor para o exercício da atividade dos postos de gasolina, o que impactaria no preço final, diminuindo esse preço, uma vez que reduzindo custos, o preço final tende a diminuir. Então fica aí minhas duas sugestões para que o preço dos combustíveis diminua aqui no Brasil. Não só agora no ano eleitoral, mas enfim, para daqui em diante o preço seja reduzido. O melhor, é claro, seria diminuir ou zerar as alíquotas dos impostos absurdos que são cobrados sobre os preços dos combustíveis. Mas nós sabemos bem, o TSE não vai deixar isso acontecer, os governadores não deixarão isso acontecer. Quando alguém sinaliza com a possibilidade de reduzir impostos, o Estado profundo, o Deep State age, fazendo com que essa mudança não aconteça, privilegiando os interesses do Estado, que são crescer cada vez mais e suplantar cada vez mais as nossas liberdades individuais. Infelizmente, essa é a nossa realidade, enquanto nós tivermos esse Leviatã, esse monstro abjeto chamado Estado, existindo e tomando o nosso dinheiro à força. Essa é a minha colaboração com vocês hoje, meu comentário a respeito dessa notícia. Deixe o seu comentário aí também, deixe o seu like neste vídeo e até a próxima.